Olá, alunos da segunda série, eu sou a professora Railda de Matemática, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes em igualdade. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Então, nós vamos compreender a condição em que duas matrizes sejam iguais. E também nós vamos conceituar e estudar sobre matriz transposta. Então vamos começar. Vamos pensar um pouquinho no que a gente já vem estudando sobre matrizes. Você sabe quando duas matrizes são iguais? Quais são as condições para que essas matrizes sejam iguais? Então hoje a gente vai trabalhar aqui na aula para a gente realmente identificar e exercitar sobre igualdade de matrizes. Então, sempre lembrando a definição de matriz. Então, eu tenho N linhas por N colunas. Por isso, então, que é uma matriz M por N. E que a gente pode escrever genericamente dessa forma. Lembrando que eu posso ter infinitos elementos lá na minha matriz. Então, por isso que a matriz A, ela tem elementos A e J do tipo M por N. E pode ser infinitos. Ela pode começar aqui no A11, porém ela pode finalizar em AMN. Então, vamos realmente verificar como que nós identificamos matrizes iguais. Então, vamos considerar duas matrizes, A e B, de mesmo tipo, ou seja, no caso aqui eu tenho 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, tanto a matriz A quanto a matriz B. Então, em matrizes de mesmo tipo, os elementos, olha quão importante é isso, os elementos que ocupam a mesma posição são denominados elementos correspondentes. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o A11 tem que ser igual a B11, para que elas sejam iguais, todos os elementos, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Então, a matriz A e B do tipo 3 por 2, então aqui eles têm que ser correspondentes, têm que ser iguais, ó. Então, A11 e B11. A22, B22. Então, qualquer elemento que eu pegue de uma matriz ou de outra, eles têm que ser elementos correspondentes. Então, na definição, olha que ele está aqui também em cor diferente, a importância que eu tenho uma condição para igualdade de matrizes. Então, você também aí anote essa definição, de preferência coloque ela aí num retângulo, sublinho com uma cor diferente, de repente usa aí um marca-texto, com a importância dela. Duas matrizes A e B são iguais se e somente se têm o mesmo tipo e seus elementos correspondentes são iguais. Então, como falamos anteriormente, os elementos tanto de uma quanto de outra têm que ser iguais, gente, tá? Então, simbolicamente, nós podemos descrever ou escrever a definição dessa forma. A e B, né, as matrizes A e B, A e J igual a B e J, ou seja, os elementos têm que ser iguais. Com I menor ou igual com 1, com 1, I menor ou igual a I, menor ou igual a M, e 1 também menor ou igual a J, menor ou igual a N. Então, vamos ver um exemplo para a gente colocar em prática, então, essa definição. Então, eu tenho matriz A e matriz B. Então, observe que ela é de ordem 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Agora, você vai ter que prestar atenção, olhar atentamente os elementos de cada uma, para a gente ver essa correspondência e verificar que eles realmente são iguais. Então, veja lá. 0,6 é igual a 3/5? Sim, basta eu dividir o 3 por 5, vou achar 0,6.
Os dois elementos aqui são iguais. 3 elevado a 0 é 1? Sim, aqui a gente tem uma propriedade da potenciação, onde qualquer número elevado a 0 me dá 1. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. 2 elevado à terceira, ao expoente 3, é 8? Mas não é 6, professora? Não, lembra também da propriedade da potenciação? A base, o meu expoente vai ser quantas vezes ela vai ser multiplicada. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Logo, vai me dar 8. E aqui eu repito o terceiro e último elemento da matriz, que é 0. Então, notamos que as matrizes A e B são da mesma ordem, certo? Eu tenho 2 linhas e 3 colunas. E todos os elementos de mesma posição são iguais. Então, a gente acabou de provar aqui fazendo os cálculos. Então, é isso que você tem que ficar atento, observar como que são os elementos de uma para outra, que tipo de cálculo foram feitos. Então, aqui eu usei divisão de fração, usei regras da potenciação. Então, para que a gente realmente aí consiga realmente fazer o nosso aprendizado valer a pena, vamos praticar. Então, determine os valores numéricos de M e N para que você tenha. Então, ó, observe aqui a minha matriz. Ela é do tipo identidade 2. Então, olha a dica aqui. Então, essa matriz eu vou igualar a identidade 2. Tá? Então, eu tenho uma matriz de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. A gente já retorna com a resolução. Então, vamos conferir, gente? Então, a dica é valiosa, porque ele quer que eu resolva através de uma matriz identidade 2, tá? Então, quando eu tenho uma matriz identidade 2, a minha diagonal principal, os meus valores valem 1. Então, como que eu vou achar os valores aqui para M, né? Então, eu sei que M mais N igual a 1, porque os meus valores, né, tanto de uma para outra, para que eu realmente me certifique que são matrizes iguais, esses valores têm que ser iguais. Então, M mais N igual a 1. Aqui eu tenho já os valores comprovados, 0 e 0, aonde eu tenho aqui, ó, M igual a 1, N igual a 1.
Então, não é difícil, gente. Os cálculos, eles são fáceis. Na verdade, eu preciso sempre ter bastante atenção, observar cada elemento, cada posição também de cada elemento na matriz. Tá? Então, assim, a gente conseguiu comparar os elementos correspondentes. Então, vamos fazer mais um exercício para que realmente a gente aí carimbe o nosso aprendizado. Determine os valores de A, de B e de C para que se tenha. Então, observe aqui que é uma matriz nula do quê? De ordem 3 por 2. Isso quer dizer o quê? Eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Tá? Então, já vimos também matriz nula, todos os meus elementos têm que ser 0. Então, é isso que você vai calcular nessa matriz que ele me deu, porém, a dica eu vou fazer uma matriz nula, né? Vou comparar com uma matriz nula do tipo ou da ordem 3 por 2. Então, vamos fazer a conferência do exercício? Então, lembrando, a minha dica aqui é uma matriz nula 3 por 2. Então, vamos escrever essa matriz nula 3 por 2 e comparar os elementos correspondentes. Então, essa é a minha matriz original. Aqui a minha dica, que eu vou comparar ela com a matriz nula. Então, observe que eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou pegar o primeiro aqui, A mais B menos 1, igual a 0. A menos 3C igual a 0. E 2B igual a 0. Então, como é que agora eu vou resolver? Então, lembrando que 2B igual a 0, qualquer número que eu divido ou multiplico por 0, obtenho 0. Então, já tenho que o meu B vale 0. Já posso substituir aqui, certo? Aí eu tenho A mais B menos 1. Se o meu B vale 0, logo o meu A vai valer quanto? Vai valer 1, certo? Então, o A vai valer 1. E aqui nós temos 1 menos 3C, porque eu substituo aqui, igual a 0. Logo, o meu C vale 1/3. Então, eu vou substituindo os valores que eu encontrei. Aqui, quanto vale o meu A? 1 menos 3 vezes 1/3. Eu posso simplificar. 1 positivo menos 1 negativo, encontro 0. Então, a correspondência de um para outro
Fazendo os meus cálculos e substituindo, encontro zero para todos. Tá? Então, muito atenção para fazer justamente o que ele me pede em relação a quem eu for comparar. Então, no caso aqui, nós estamos comparando com uma matriz nula do tipo 3/2. E agora a gente vai fazer um outro exercício respondendo aqui com justificativa o exercício. Verifique se as matrizes A e B são iguais. Então, observe atentamente. Na matriz A, eu tenho 2 linhas, 3 colunas. Na matriz B, é uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Elas são iguais? Justifique a sua resposta. Então, tenho certeza que você vai conseguir, só observando as matrizes, e dar a sua resposta, a sua justificativa para o exercício. Muito tranquilo, né, da gente verificar e justificar a resposta, certo, gente? Por quê? Porque A e B são diferentes, né? Então, eu tenho a primeira, a matriz A, 2/3, e a segunda é do tipo 3/2. Para elas serem iguais, elas teriam que ser ou as duas 2/3 ou as duas 3/2, certo? E agora, matriz transposta. O que é a matriz transposta? Então, eu tenho aqui A e B. Então, dada uma matriz A de ordem M por N, chama-se transposta de A indicada por A elevado a T. A matriz cuja ordem é M, N vezes N, sendo as suas linhas ordenadamente iguais às colunas. Então, vamos verificar isso num exemplo aqui, ó. Então, eu tenho a primeira linha, vai virar a minha primeira coluna. E assim sucessivamente, para outras linhas que existam na matriz, tá? Então, a primeira linha da matriz A vai ser a primeira coluna da matriz B. Então, observe aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Então, eu transpus essa matriz. Vamos ver como é que isso é na prática? Então, observe aqui, ó. Num campeonato de basquete, verificou-se o seguinte: Anselmo fez 40 lançamentos, 18 cestas, cometendo 10 faltas. Alexandre fez 32 lançamentos, 22 cestas, cometendo 9 faltas. André e Luísio fizeram cada um 20 lançamentos, 10 cestas, cometendo 4 faltas.
qual é a matriz transposta da matriz atletas versus resultados? Então, eu vou ter que, primeiramente, vou dar uma dica aqui para você, fazer em uma tabela, pegar os atletas e os seus resultados. E daí a gente já retorna com o resultado dessa matriz. Então, com a dica que eu te dei, primeiro vamos montar então uma tabela, certo? Vamos organizar esses dados ali em uma tabela. Então, como é que ficou? Eu tenho o Anselmo, o Alexandre, né? O André e o Aloysio. Os lançamentos, as cestas e as faltas. De onde saíram esses valores? Ali do enunciado do nosso exercício, certo? Aí eu só coloquei, eu organizei a minha matriz com atletas versus resultados, né? Então, ó, aqui estão, primeira linha do Alexandre, primeira linha do Anselmo, segunda linha do Alexandre, terceira do André, quarto do Aloysio. Então, aqui eu tenho a matriz atletas versus resultados. Agora eu quero a transposta. Então, quer dizer que a minha primeira linha, ó, minha primeira linha virou primeira coluna. Minha segunda linha, segunda coluna. Minha terceira linha, terceira coluna. E o último atleta, quarta linha, quarta coluna. Logo, a minha matriz transposta ficou resultados versus atletas. Então, não é difícil, tá, gente? Então, na transposta, a minha primeira linha vai virar a minha primeira coluna, tá? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Bastante coisas, né? Vimos identidade, né? Quer dizer, igualdade entre duas matrizes que são iguais com essa condição. Se e somente se tem o mesmo tipo e seus elementos são correspondentes. E na matriz transposta, eu tenho que a minha primeira linha da matriz A, ela vai ser a minha primeira coluna da B. Então, observe aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Espero que vocês tenham aproveitado muito esta aula, feito anotações, que tenham conseguido resolver os exercícios e a gente retorna aí na próxima aula. Fiquem bem!